Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. É sempre importante, no decorrer das nossas existências, no decorrer dos avanços que nós temos, avanços sociais e questões extremamente importantes, começarmos a ponderar a validade dos conceitos que nós trazemos. Então, é de extrema importância também que alguns assuntos, por mais delicados que sejam, e que merecem, sem sombra de dúvida, a nossa atenção, eles sejam tratados ou na nossa casa espírita ou em outros ambientes, para que nós comecemos a perceber a importância da evolução de alguns conceitos, da quebra de alguns paradigmas que nós já trazemos há bastante tempo. Então, nós não escolhemos, por um acaso, tratar sobre esse tema. Uma vez que até certo tempo atrás, nós tínhamos o verdadeiro tabu de falar sobre isso nos nossos meios religiosos, inclusive nas casas espíritas. Mas, dada a importância do tratamento desse tema, nós vamos mostrar o porquê ele é tão importante. É necessário que a gente discuta de maneira lúcida e sempre trazendo as informações dos espíritos, informações fidedignas, para que elas componham as nossas reflexões desta noite. Então, eu espero que hoje nós possamos, de fato, refletir mais aprofundadamente sobre esse tema, de forma bastante sensível. Então, por que tem sido importante nós tratarmos sobre isso nos nossos meios? Saiu, ao ano passado, um boletim epidemiológico brasileiro, trazendo alguns dados para a gente sobre suicídio no Brasil e algumas informações sobre esses acontecimentos no mundo. Então, o que nós temos registrado, esse boletim traz alguns resultados de observações feitas entre os anos de 2011 e 2016. Então, esses dados foram compilados num boletim que foi lançado no ano de 2018. Então, o que nós temos de dados é que, por ano, em média, nós tivemos relatados cerca de 800 mil casos de suicídio por ano. E para cada um suicídio cometido, ou seja, para cada uma morte através do suicídio, nós temos outros 20 casos de tentativa de suicídio. Então, pensem, se nós temos 800 mil casos por ano de mortes por isso, para cada um indivíduo que morreu, outros 20 tentaram contra a sua própria vida. E a maior parte das tentativas e das mortes por conta do suicídio são encontradas na nossa população mais jovem, indivíduos entre 15 e 29 anos. Essa é uma estimativa mundial, seguindo aí sendo a segunda causa de morte, perdendo apenas, nesse caso para jovens, perdendo apenas para a violência urbana. Então, o suicídio tem sido uma das causas de morte, a segunda causa de morte mais evidenciada no mundo. A gente vai ver que em dados brasileiros, a gente consegue evidenciar indivíduos bem mais jovens e um pouco mais velhos que essa idade. Mas essa é uma média mundial. Então, nós tivemos registrados entre os anos de 2011 e 2016, 1.173.418 casos de violência interpessoal. E aqui nós estamos contando os indivíduos dentro dessa perspectiva, dentro da morte por causas do suicídio, mas aqueles também que atentam contra a sua própria vida, com automutilação, indivíduos que ferem a si mesmo, que têm como objetivo a morte, né? E nós temos também que 1,4% de todas as mortes no mundo, tem como causa o suicídio. E nós ainda temos um agravante. Esses dados, apesar de alarmantes, ainda sofrem o efeito das subnotificações. O que significa isso? Significa dizer que existem aqueles indivíduos que se suicidam, que atentam contra a sua própria vida, mas não estão enquadrados nesses dados. E por que eles não são enquadrados muitas vezes? Porque a família ainda traz, ou os indivíduos ainda trazem aquele estigma, o preconceito, o medo de falar sobre o assunto e de assumir que algum membro da família
tenha escolhido essas vias para a morte. E essa dificuldade em falar sobre o suicídio, o atentado contra a própria vida, não é um ato, não é um sentimento atual. Desde a época de Allan Kardec, os indivíduos tinham dificuldade, e até muito antes, os indivíduos já tinham dificuldade de falar sobre isso. Há um caso narrado na Revista Espírita, em que uma família havia encontrado o corpo do seu filho morto na sala da sua casa. Eles então viram e ficaram lá próximos ao corpo, paralisados. Os vizinhos que lá passavam, vendo a porta aberta, viram que o menino jazia morto no chão. E vendo a família próximo, logo correram para chamar a polícia e os responsáveis para fazer a notificação. A polícia então chega, pergunta à família o que houve, mas eles não respondem. O delegado então chega até a casa, começa a fazer perguntas para a família, que não responde também. Mas o delegado vê que em volta do corpo, em volta do pescoço, melhor dizendo, da criança, havia uma marca. E então logo ele deduz que a criança fora assassinada. E os únicos indivíduos que estavam presentes no momento do crime foram o pai e a mãe da criança. Logo, ele chegou à conclusão de que aquele havia sido um homicídio. E então manda prender o pai e a mãe do menino. Mais tarde, chegando os advogados, ele então descobre que, na verdade, o menino havia tentado suicídio, havia feito o ato suicida, mas a família não disse nada para a polícia, porque eles sabiam, à época, que os indivíduos suicidas não tinham a condição de serem enterrados dignamente. Então, eles preferiram assumir a responsabilidade pela morte e ter o corpo do filho enterrado, a assumir que ele havia sido um indivíduo suicida e não poder enterrar dignamente. Então, esses estigmas, esses preconceitos e essa visão, por mais que hoje nós não tenhamos mais essa estrutura social que não permite o enterro desses indivíduos, mas nós ainda trazemos esse conceito, esse preconceito de falarmos sobre isso, de abrirmos isso para a sociedade. Então, essas subnotificações, elas ainda são um reflexo dessa dificuldade de falarmos sobre esse tema. Então, por isso, nós ainda temos o risco de que esses dados eles sejam muito maiores. Então, tendo em vista a preocupação com esta condição, que não é só um retrato do Brasil, mas um retrato do mundo, é que nós temos hoje o suicídio como uma preocupação com um caso de saúde pública, o que é muito importante. Porque esses dados vão revelar para nós alguma forma de precavermos, alguma forma de agirmos de forma preventiva para lidar com esses casos. Há aqui que eu gostaria de trazer para vocês, quebrando mais um mito de que o suicídio ele só é perpetrado, ele só tem um número de casos maior em países subdesenvolvidos. E há alguns dados da OMS que trazem essas informações, onde o suicídio ele tem um número maior em países subdesenvolvidos, como locais como a Etiópia e algumas regiões da África. Mas quando a gente analisa alguns dados no Brasil, nós vamos ver que essa não é uma realidade do nosso país. Boa parte dos indivíduos que atentam contra a sua própria vida são indivíduos considerados indivíduos brancos, e boa parte deles estão englobados aqui, na faixa etária entre 10 e 39 anos. Eu vou repetir, entre 10 e 39 anos. Representam, aqui nós temos as porcentagens, mas eles vão representar juntos a maior porcentagem de casos de suicídio no Brasil. Esses dados aqui, eles são dados brasileiros. Quebrando mais um mito sobre as regiões mais pobres aqui no nosso país, nós temos que boa parte dos suicídios eles são notificados nas regiões Sudeste e Sul. Olha aqui a região Nordeste e a região Norte, mesmo havendo casos de suicídio, são bem menores
quando comparados com essas regiões mais ricas ou mais desenvolvidas do nosso país. E agora um outro dado importante, nesse gráfico aqui a gente acompanha o crescimento do número de suicídio por sexo no Brasil. As mulheres lideram o ranking de crescimento. Entre os anos de 2011 e 2016, nós temos mais que o triplo de suicídios no Brasil. E com relação aos homens, que nós acreditávamos que manteriam uma média, ou seja, que os homens não seriam, né, não teriam assim casos de suicídio tão relevantes, o que nós vemos é que esses casos durante esse período de avaliação, embora seja menor do que os casos femininos, eles são casos também importantes e que vêm crescendo. Esses dados, meus irmãos, eles nos remetem a informações importantes, a reflexões importantes. Porque apesar de nós termos esses dados, e desde a época de Allan Kardec, havia-se uma preocupação dele com relação ao número crescente de suicídio na França, e nós vamos encontrar na Revista Espírita de 1862, e salvo engano da minha memória na edição de junho, um artigo falando sobre isso. Que desde aquela época nós já tínhamos as subnotificações, como eu falei com vocês, como eu falei para vocês, nós tínhamos também um número crescente de indivíduos que estavam nessa situação. Mas a proposta de Allan Kardec, àquela época, nós precisamos ir além dos números. Nós precisamos compreender qual ou quais os fatores determinantes para que esse processo aconteça. Porque não adianta nós numerificarmos os indivíduos e não compreendermos no cerne do seu ser o que o leva a atentar contra a sua própria vida. Porque, em verdade, o que nós vamos perceber é que este atentado, ele é um atentado contra-instintivo. Todos nós trazemos, em algum grau, os instintos, e principalmente o instinto de preservação. Isso está em nós, e isso não precisa ser questionado. Basta ver como nós lidamos com as situações de perigo, basta ver como nós lidamos com situação de fuga. O nosso corpo físico é programado para se proteger. Quando nós estamos numa situação de risco, o nosso corpo entende que ele precisa sair dessa situação de risco. Mas o indivíduo que atenta contra a sua própria vida vai de encontro à natureza do próprio corpo físico. Então existe algo muito maior, algo muito mais prevalente para que ele possa atentar contra a sua vida. E Allan Kardec propõe que nós saiamos da numerificação e prestemos atenção nos detalhes, nos determinantes desses casos, desses indivíduos. Então, hoje, o que nós temos é um conjunto de fatores, e que nós vamos refletir um pouco sobre eles esta noite, que estão relacionados ao suicídio. Nós tínhamos um estigma, até algum tempo atrás, de dizer que os indivíduos suicidas ou que atentam contra a sua própria vida eram indivíduos, ou são indivíduos, que não acreditam em Deus, que precisam ter Deus no coração, etc. Conceitos que nós trazemos, mas que hoje não representa uma realidade factível. Existem outras causas que nós devemos analisar quando nós falamos do suicídio. Então, precisamos analisar a condição social. E quando eu falo condição social, não é só condição financeira, mas é a condição psicológica que nós oferecemos aos indivíduos da nossa sociedade. É analisar a forma como nós estamos lidando com fatores sociais e materiais. Nós precisamos falar de fatores fisiológicos, claro, porque eles são importantes nesta análise. Precisamos falar dos fatores espirituais, sim. E hoje, estando numa casa espírita, nós precisamos refletir sobre essas questões. Precisamos falar sobre o fator psicológico que está incluso em todo este contexto. Então, a reflexão desta noite é para cada um de nós.
é para cada um de nós, como espíritas ou como simpatizantes da doutrina espírita, como espiritualistas, como indivíduos que atuam diretamente na sociedade, como indivíduos que lidamos uns com os outros, como indivíduos que fazem parte de uma família. A reflexão é para cada um de nós dentro desses grupos do qual nós compomos. Né? E desde já algum tempo nós temos um mês que é dedicado à prevenção do suicídio, algo muito importante e que nós devemos valorizar e que foi um pontapé inicial para nós começarmos a falar sobre o assunto, principalmente quebrando um dos mitos mais importantes que nós temos com relação ao suicídio, dizendo que indivíduos que falam sobre o assunto não são capazes ou não têm a condição de atentar contra as suas vidas. Esse, de fato, é um erro grave que nós cometemos, porque, em verdade, os indivíduos que falam ou que deixam claro que vão atentar contra a sua própria vida têm de 2 a 3 vezes mais chance de fazê-lo do que os indivíduos que não fazem. Mas nem sempre esta vai ser uma fala direta. O indivíduo pode não dizer que vai atentar contra a sua própria vida, mas vai dizer ou que quer morrer, ou que vocês ficariam melhor sem mim, ou que eu dou muito trabalho para a minha família, seria melhor se eu não existisse. Existem várias formas indiretas de dizer, de um indivíduo demonstrar os seus pensamentos. Isso requer de nós uma escuta e uma atenção muito refinada. E graças a Deus, desde a implementação do Setembro Amarelo, nós temos uma mobilização social que hoje nos permite o reconhecimento de sintomas importantes e que nos dá a possibilidade de recuperar alguns indivíduos, principalmente os mais jovens. Então, nós temos envolvidos psicólogos, psiquiatras, médicos, uma série de profissionais e de outras pessoas anônimas que entram nesse movimento na tentativa de ajudar. Então, nós tivemos muitas famílias que recuperaram seus entes queridos por começarem a atentar-se à fala, ao comportamento e a esses sintomas que vêm sendo propagados socialmente. Mas na condição de espíritas ou de espiritualistas, indivíduos que querem conhecer o ponto de vista da doutrina espírita sobre esse assunto, é importante que nós conheçamos a seguinte pergunta de O Livro dos Espíritos, e uma das mais famosas quando nós falamos sobre este assunto. Lá na pergunta 944, Allan Kardec vai perguntar: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Ao que os espíritos vão responder: não. Só a Deus assiste a esse direito. Quando nós falamos dessas questões, ou das questões que nós vamos abordar, nós também estamos falando do processo de eutanásia. Que embora no Brasil nós ainda não tenhamos o processo assistido, né, ele seja ainda um processo ilegal aqui no Brasil, mas as reflexões que são feitas, elas, dentro do Livro dos Espíritos, elas são feitas tanto para o suicídio quanto para a eutanásia. Então os espíritos vão responder: não, só a Deus assiste a esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Normalmente, uma análise mais superficial, ela para ali na primeira frase. Não, só a Deus assiste a esse direito. E aí a construção dos conceitos e dos preconceitos, dos paradigmas, se dão através desta fala, mesmo no meio espírita. De olharmos com um olhar mais medroso ou com um olhar, né, para os indivíduos que nós sabemos ou que tem algum caso já relatado de suicídio, dizer que nós não sabemos lidar com aquele indivíduo, porque a gente olha de uma maneira diferente, né? Arriscar dizer e lembrar do Vale dos Suicidas para estas pessoas. A nossa associação, ela é uma associação mais generalista, mas eu gostaria de chamar a atenção, meus irmãos, para essa segunda frase, o início dessa segunda frase, o suicídio voluntário. E Allan Kardec, com a sua genialidade, com a sua perspicácia, percebe este detalhe na resposta dos espíritos. E percebendo este detalhe, ele vai lá perguntar depois: não é sempre voluntário o suicídio? E os espíritos vão dizer:
O louco que se mata não sabe o que faz. Vale ressaltar que o termo louco, neste contexto, foi usado no século XIX. E no século XIX, todos os tipos de transtornos, eles eram classificados como loucura. Mas hoje nós sabemos que existem vários tipos de transtornos que são oriundos de algum tipo de estresse psíquico. O indivíduo é caracterizado como indivíduo transtornado, ou o transtorno é caracterizado como o comprometimento psíquico que o indivíduo sofre, e sofre de tal maneira que ele perde toda a noção de realidade. A noção de realidade daquele indivíduo é uma noção deturpada. E por que isso é importante, meus irmãos, nós sabermos? Porque existem dados que nos mostram que 90% dos casos de suicídio cometidos são cometidos por indivíduos que já tiveram algum tipo de transtorno mental primário ou secundário. 90% dos indivíduos que cometem suicídio têm algum tipo de transtorno primário ou secundário. Primário, os transtornos primários, eles já são aqueles oriundos da genética, o indivíduo que sofreu algum tipo de lesão e ela é permanente, ou algum tipo de condição genética que lhe impõe algum tipo de desregulação hormonal e o indivíduo apresenta transtorno. Um transtorno secundário seria aquele oriundo do estresse psíquico que o indivíduo sofre dentro do meio social. E vale ressaltar que os transtornos, eles ainda são de difícil diagnóstico. Porque nem todo mundo procura o tratamento, procura o psicólogo, procura o auxílio, porque não percebe em si mesmo alguns sintomas importantes. E eis a primeira reflexão que nós vamos fazer esta noite. A importância de, dentro da casa espírita, nós focarmos na necessidade do acompanhamento psicológico, do acompanhamento por profissionais. Na casa espírita, nós estamos para cuidar do espírito. Mas existem questões que nós não temos, que não faz parte do nosso domínio, no sentido de diagnóstico de transtorno, e que nós devemos saber encaminhar. Então é importante que nós nos preparemos para o reconhecimento de sintomas importantes. E de um indivíduo que vem à casa espírita e que está num processo de tratamento será acolhido e ter reforçado a importância de continuar no tratamento. Devemos abandonar a ideia de que o indivíduo que vem para cá, ele vem para ser curado de todos os males físicos, espirituais e etc. Em verdade, ainda temos indivíduos que dizem, não, você pode abandonar o tratamento, que aqui a gente vai começar, porque o problema engendrado é um problema espiritual, você não precisa de tratamento médico. Precisa sim. E nós devemos nos responsabilizar também por estimular esse processo de tratamento. Pela busca de auxílio médico, de auxílio profissional. Isso é muito importante. A segunda reflexão que esta resposta dos Espíritos nos traz é: se 90% dos indivíduos sofrem um transtorno secundário, de onde é que vem esse transtorno? Será que ele só tem como causa o fator genético, o fator fisiológico? Ou existe alguma coisa na composição social que vai estimular, ou que vai influenciar esse processo de estresse psíquico, de transtorno psíquico? Os Espíritos, em uma das questões do Livro dos Espíritos, vão dizer claramente que a nossa estrutura social é uma estrutura que estimula o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a indiferença, a injustiça. Será que esses componentes, eles não estão diretamente ligados a esse processo de transtorno? É importante que nós pensemos sobre o assunto, porque nós
estamos numa casa espírita, mas nós também fazemos parte da sociedade. A gente não pode dizer a sociedade e se excluir dela. Todas as vezes que nós falamos de comportamento social, de paradigmas sociais, todas as vezes que nós falamos de vivência social, nós estamos lá no meio também. E nós, de alguma maneira, podemos influenciar ou não a maneira como essa sociedade caminha. Há algum tempo, e aí eu vou pedir licença para citar um relato pessoal, embora seja deselegante, mas vou pedir licença para fazê-lo. Há algum tempo atrás, no período em que eu estava no mestrado, eu saí da cidade e fui para uma outra universidade, em outro estado. Quando lá cheguei, achei a dinâmica de ensino e de estudo bem diferente da que nós temos aqui na região. Passei mais ou menos 1 ano fora. Em menos de 2 meses em que estava na universidade, nós tivemos a notificação de 5 tentativas de suicídio dentro da universidade. Dentro da universidade. E dessas 5 tentativas, um indivíduo conseguiu. Quando essa situação foi levada para a discussão, nós fomos perceber que todos os 5 alunos eram alunos de pós-graduação. Alunos que estavam lá fazendo mestrado, fazendo doutorado. E aí a grande pergunta, por que esses indivíduos, dentro desse perfil, indivíduos teoricamente esclarecidos, indivíduos com consciência da importância da vida, etc., etc., foram indivíduos que atentaram contra a sua própria existência? Nesta mesma universidade, eu conheci alguns indivíduos que saíram das regiões mais pobres do nosso país para ir para lá. E lá sobreviviam com uma bolsa de estudos. E uma bolsa de estudos, principalmente para o mestrado, ela não é lá um valor tão alto, inclusive porque ela, à época, não sofria nenhum tipo de reajuste. Mas eram indivíduos que precisavam dar conta das responsabilidades da pós-graduação, que tem um nível de cobrança muito alto, o nível de cobrança da produção, o nível de cobrança do estudo. Precisavam lidar com essa dinâmica e com uma bolsa de estudos se sustentavam na cidade e ainda tinham que tirar alguma parcela do dinheiro para enviar para os seus pais, por conta da situação de desamparo em que aquelas pessoas sobreviviam. Então, o custo de vida daquelas pessoas naquela localidade já era muito alto, mas alguma parcela do pouco que recebiam elas precisavam tirar para mandar para os seus familiares. Conheci pessoas lá que, além de lidar com todo o estresse psicológico sofrido, ainda tinham que lidar com a falta de auxílio financeiro quando essa bolsa lhes foi tirada e estavam sobrevivendo no lugar graças à ajuda de amigos que acolhiam, que amparavam, que davam a comida, a moradia. Então, quando nós falamos do nosso contexto social, da nossa forma de organização social, é necessário que nós nos lembremos desses detalhes. Do quanto nós pensamos e do quanto nós nos esforçamos para alcançarmos um bem material, mas aí a gente está esquecendo de uma questão essencial, de que nós somos espíritos. As conquistas materiais são importantes? São, muito importantes. Mas com elas devem caminhar também a conquista das experiências espirituais. E nós estamos nos esquecendo disso. Nós nos preocupamos com a família, com a escola que o nosso filho vai estudar, com o bom desempenho na escola. Nos preocupamos em perguntar todo mês, e o boletim? Notas vermelhas, você não está indo tão bem. E a gente coloca na banca, coloca no inglês, coloca no francês, coloca no alemão, coloca na natação, coloca... Mas a gente esquece de que aquele que está sobre a nossa responsabilidade, trazendo para a família, mas também levando para a sociedade, porque nós somos responsabilidade uns dos outros. De que aquele é um indivíduo que precisa caminhar e precisa se lembrar da sua essência também.
Então, se o contexto social em que nós vivemos, ele é um contexto muitas vezes opressor, desigual, injusto, existem indivíduos que não estão preparados para lidar com essas questões. E aí nós temos os grandes transtornos que avassalam o nosso meio social hoje. Dentre esses 90% são indivíduos drogaditos, alcoólatras, usuários de drogas, lícitas e ilícitas, indivíduos depressivos, indivíduos com dupla personalidade, indivíduos em todo tipo de situação. E boa parte dessas situações são engendradas pelo modelo social que nós adotamos. Então é necessário que nós reflitamos sobre esse contexto. É necessário que nós reflitamos sobre a importância que nós temos nesse contexto. Nós estamos hoje numa casa espírita, mas como é o nosso comportamento lá fora? Na condição de indivíduos que possuem uma família, como eu consigo aplicar os conceitos que eu aprendo aqui na casa espírita dentro da minha família? E a primeira evidência que nós vamos deixar nesta noite é sobre a importância da família nesse processo. A importância da atenção para com o outro. A importância de eu aprender a olhar para o outro. Hoje é muito comum que à mesa nos sentemos para jantar, para fazer algum tipo de refeição, quando nós temos essa oportunidade. Porque hoje nós temos nas famílias brasileiras uma dificuldade de nos reunirmos para fazer algum tipo de refeição juntos. Cada um faz um horário, cada um tem o seu momento. Mas sempre que nós estamos com alguém, nós preferimos os nossos aparelhos, as nossas amizades virtuais. Eu estava sentada no restaurante com a companheira em Ilhéus e nós estávamos observando isso. Às vezes, duas pessoas sentadas numa mesa, cada uma com o celular na mão, e o silêncio reinava no ambiente. Os grupos de família favorecem esse processo. Estamos em família e estamos lá no WhatsApp conversando nos grupos da família. E aí eu perco esse olhar para o outro. Eu só vou perceber que o indivíduo está com um problema quando ele chega numa situação tal que não tem como eu perceber. Não tem como eu não perceber. Mas, e cadê o olhar para os detalhes? O olhar para dizer como foi o seu dia hoje? O olhar mais sensível e o ouvido mais sensível para ouvir a dificuldade do outro. Porque a gente também tem um problema grave que é, todas as vezes que o outro nos conta um problema, a gente tenta contar um problema mais grave para superar o do outro. Aí o outro conta um problema mais grave que vai superar o nosso. E aí a gente vai numa guerra de problemas que não tem fim. Ah, mas você está passando por isso, mas veja eu, que passo por isso. Ah, não, mas esse problema aí não é nada diante desse que acontece assim. E a gente vai perdendo a sensibilidade para ouvir aquele indivíduo, naquele problema. E ouvindo, a gente já pode perceber algum tipo de dificuldade e que a gente pode ajudar. Então, a escuta sensível, ela é importante principalmente dentro da família. A família é a nossa célula máter. Nós devemos nos lembrar que nós não estamos na família que nós estamos por acaso. Nós não temos o pai, a mãe e os filhos que nós temos por acaso. Nós temos uma responsabilidade por aquelas pessoas com as quais nós convivemos mais intimamente. Então, auxiliar com a escuta, pelo menos, é algo extremamente importante. É algo muito importante. E aqui, abrindo um parêntese, rapidamente, com essas reflexões, nós não estamos aqui querendo justificar
ou fazer algum tipo de apologia ao suicídio ou à eutanásia, de forma nenhuma. As leis da natureza, elas são muito claras, e os espíritos já nos deixam esta condição também bem clara em O Livro dos Espíritos. Mas é importante que nós pensemos sobre a importância da nossa organização social como influenciando esse processo. É importante que nós prestemos atenção em qual contexto nós estamos inseridos, em qual contexto esses indivíduos estão inseridos e como nós podemos atuar de forma a melhorar esse processo. De forma a trazer esses indivíduos e falar um pouco mais abertamente sobre isso e compreendê-los, trazê-los dessa realidade deturpada para uma realidade que favorece a vida. Então, por isso, as nossas reflexões elas vão girar em torno desse assunto. Um outro detalhe importante, o cuidado que nós precisamos ter com a nossa casa mental. Nós temos bilhões de pensamentos durante o dia, mas a gente não lembra de quase nada. E como espíritas, nós sabemos sobre a influência que os espíritos têm sobre os nossos pensamentos. E os espíritos vão dizer a Kardec, quando ele faz essa pergunta, influem os espíritos em nossos atos e pensamentos? Eles dizem, influem de tal forma que de ordinário são eles que nos dirigem. E aí cabe a nossa reflexão, se o meu pensamento é um pensamento materialista, é um pensamento egoísta, é um pensamento vaidoso, é o pensamento de derrubar o outro, de ferir o outro, de conquistar materialmente o que eu quero, pisando nos outros, negligenciando e sendo indiferente, que tipo de espírito que eu vou atrair para perto de mim? Que tipo de espírito vai influenciar as minhas ações? Fortalecê-las? Se as minhas reflexões elas giram somente em torno da materialidade, quais são os espíritos que vão caminhar comigo? Porque nesses casos, mesmo no caso dos transtornos, nós precisamos nos lembrar que eles podem ser fortalecidos por esta influência. Se o indivíduo já tem uma tendência, ela pode ser fortalecida por esse tipo de espírito. Então, aqui na casa espírita, nós precisamos nos lembrar e fortificar, fortalecer essa vigilância com relação aos nossos pensamentos. Mas quando a gente fala vigilância, não é aquela vigilância em que a gente tenta reprimir o pensamento, é a avaliação do pensamento. Esse pensamento é meu? Esse pensamento é um pensamento saudável? Do ponto de vista espiritual, o que significa ter essa ideia fixa, ter esse pensamento fixo? E se eu adotar essa conduta para a minha vida, o que vai acontecer? Ou como eu posso me sentir mais lá na frente? E aí, fazendo essa avaliação, a gente vai conseguir vigiar. A gente vai conseguir fazer uma seleção e filtrando essas más influências e trazendo para nós apenas as influências positivas, as inspirações dos espíritos superiores. Mas às vezes nós engendramos tanto e perdemos o hábito dessa avaliação que a gente já não sabe mais o que é nosso, o que não é, o que é influência, o que não é. Nós perdemos essa capacidade. E é importante que nós reavivemos esta atenção para nós. Para nós. A atenção com os atos, a atenção com os pensamentos e o trabalho com eles. Porque se eu penso violentamente, o que me faz pensar dessa maneira? Existe alguma coisa no meio em que eu vivo que ativa esse gatilho em mim, no meu pensamento, e eu vou lá e pratico? Se existe alguma coisa, o que é esta coisa? E aí nós vamos começar a trabalhar. É um trabalho que é feito a longo prazo. Não dá para sair daqui hoje e a partir de agora
Eu não vou mais ser influenciada por espíritos inferiores e não vou mais pensar nas coisas que eu pensava e amanhã eu vou acordar Joana de Ângeles. Não é assim que funciona. Porque nós demoramos muito tempo com um tipo de pensamento. Então, para nós nos desvencilharmos dele, vai levar um tempo também. Mas é importante que a gente faça o esforço. É muito importante que a gente faça o esforço. Há um caso na Revista Espírita de 1862, na edição de maio, muito interessante para as nossas avaliações. Conta Allan Kardec que uma mulher, o título do artigo é O Padeiro Desumano. Vai nos contar Allan Kardec que uma mulher, acompanhada de seus filhos, chega a uma padaria e solicita ao dono: Senhor, dai-me um pão para repartir para os meus filhos, que já passam fome há vários dias. E o padeiro nega um pão para aquela mulher. Ela então diz: Senhor, dá-me meio pão para que eu possa dar aos meus filhos, porque já há muitos dias que passam fome. E o padeiro nega meio pão àquela mulher. Ela então diz: Senhor, dá-me 1 libra de pão. 1 libra de pão seria um pão inteiro partido em 4 pedaços. Seria espécie de 1/4 de pão. Dá-me 1/4 de pão. 1 libra, para que eu possa dar aos meus filhos. E ele, de uma forma muito abrupta, nega à mulher aquela 1 libra de pão, vira as costas e sai. Ela, percebendo a saída, num ato desesperado, rouba um pão e sai com as crianças para casa. O padeiro, então, vendo o que aconteceu, aciona a polícia e leva o policial até a casa da mulher. Quando eles chegam à casa da mulher, ela está lá repartindo o pão para os seus filhos. E embora o policial questionasse a postura do padeiro e não dar àquela mulher um único pão para dividir para os seus filhos, ele tem por obrigação levá-la presa, porque afinal de contas o roubo é um crime. Ele então solicita à mulher que o acompanhe e ela pede para que ele espere um momento para que ela pudesse se trocar. Ela então entra para o quarto, fecha a porta. Só que o policial começa a ficar impaciente com a demora da mulher. Ele então, quando abre a porta, encontra no chão, degolada, com a mesma faca que estava utilizando para cortar o pão para os seus filhos. Allan Kardec então tem a ideia de invocar essa mulher. Mas, na reunião mediúnica, ela aparece espontaneamente e dá comunicação. E, por incrível que pareça, ela, quando perguntada como se encontrava, ela diz: estou relativamente bem. Oh, eu estou relativamente bem. Porque o que levou aquela mulher a esta situação? No momento de desespero, quando ela viu que iria ser presa e os seus filhos iriam ficar desamparados, ela disse: bom, morrendo os meus filhos vão para um orfanato, eles não vão precisar mendigar na rua sozinhos, vão ser adotados, como de fato, após, um pouco mais abaixo na escrita, Allan Kardec vai deixar claro que esses filhos foram adotados por outras famílias, e eles não vão mais precisar passar fome. Então ela viu na morte uma saída para poupar os seus filhos de uma morte mais desesperadora, que foi a morte pela fome. Ela então foi e se degolou. Mas é curioso notar que ela diz que ela estava aparentemente bem, ou ela estava de uma certa maneira bem. Mas quando nós nos dirigimos, por exemplo, ao livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, nós vamos ver casos de indivíduos que cometeram suicídio e que estavam numa situação penosa, que sentiam os vermes comer-lhe a carne, que sentiam e relembravam a todo momento a situação de sua morte e sofriam penosamente. Então não dá para, estudando esta doutrina, generalizarmos todas as situações. Não dá para pensar que todo indivíduo, como eu disse mais cedo, não dá para pensar que todo indivíduo que comete suicídio é aquele que vai penar eternamente no Vale dos Suicidas.
Inclusive, porque, como disse um companheiro nosso, o livro fala do vale de um suicida e não de todos. Então, esta condição, ela não é determinística. E os espíritos vão nos dizer isso mais tarde. Logo no finalzinho dessas questões que tratam sobre o suicídio, eles vão dizer que não existe um determinismo, que existem condições que vão atenuar ou agravar a situação daquele espírito. E é importante que nós entendamos isto, inclusive para que o nosso trabalho na casa espírita ou fora dela seja um trabalho e seja um pensamento mais flexível. Para que nas reuniões mediúnicas, por exemplo, quando nós atendermos o indivíduo nesta condição, nós saibamos ter um pouquinho mais de sensibilidade para lidar com ele. Entender as causas que lhe foram objeto do suicídio e não chegar com um julgamento a respeito dele. Para que quando nós lidarmos com indivíduos que já tentaram contra suas próprias vidas no trabalho, em casa, em qualquer lugar, nós tenhamos um pouco mais de sensibilidade para compreender a verdadeira causa que levou o indivíduo àquilo. E não chegarmos com aquele pensamento muro, aquele pensamento engessado do indivíduo pecador, do indivíduo fraco, do indivíduo que não acredita, do indivíduo que não tem fé, porque em verdade nós não sabemos o que está no coração do outro. Nós não sabemos, então é importante que nós reflitamos sobre essas nossas posturas. Então, os espíritos vão deixar claro aqui na questão 957, quando Kardec pergunta quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. E os espíritos vão deixar claro, muito diversas são as consequências do suicídio. Porque se nós entendemos que cada indivíduo é único e cada indivíduo está num patamar de evolução, passando por situações para o seu aprendizado, nós não podemos generalizar e dizer que todo mundo vai entrar no mesmo barco. Não podemos dizer que as causas para todos são as mesmas. Nós estamos num grau de evolução semelhante, mas cada um de nós aqui está num grau de evolução diferente. Um pouco a mais, um pouco a menos que o outro. Então, levando em consideração isso, é que os espíritos vão dizer que as consequências, elas são diversas. Não há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicídio não pode escapar, que é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em uma nova existência, que, claro, será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, por isso que a proposta de Allan Kardec é a análise dos determinantes. É a análise da causa profunda, da raiz do problema, e não a superficialidade dos dados. Então, por isso que é importante analisarmos o nosso contexto social. É por isso que é importante analisar a nossa relação com o outro, a nossa relação conosco, porque nós não estamos livres dessas influências. Nós não estamos num patamar de autoconhecimento pleno, dizer eu me conheço completamente, sei quais são todos os meus pensamentos. A gente ainda não está nessa condição. Chegaremos lá um dia, mas com algum esforço. Então é importante nós analisarmos a nossa postura na família, a nossa postura social, a nossa habilidade no lidar com o outro, na casa espírita inclusive, porque tem indivíduos que vêm a esta casa e a outras casas espíritas que têm esses pensamentos recorrentes e nós não sabemos. Aí nós chegamos com aquele discurso engessado do Vale dos Suicídios, do indivíduo que não crê. Aí eu pergunto para vocês,
essa postura é a postura consoladora que a doutrina espírita apresenta? Não, não é. Então é por isso que nós devemos aguçar a nossa sensibilidade para compreendermos esta condição tão importante. E para todos nós que aqui estamos, espíritos encarnados e desencarnados, nós gostaríamos de deixar a mensagem de Jesus, uma das mais importantes, quando ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando ele fala que nós somos o sal da terra, nós devemos nos lembrar que o sal é aquele que dá sabor, é aquele que dá o gosto. Então, se nós somos o sal da terra, nós somos aqueles que devemos dar o sentimento, a vivacidade nas nossas relações. Devemos ser a sensibilidade que nos liga ao outro. O ouvido solidário, a mão que se estende, o olhar mais atento. Devemos ser este sal que dá gosto às nossas relações pessoais. E devemos nos lembrar que nós somos também a luz do mundo. Que o esclarecimento a esse respeito, a fala, a quebra de mitos e a quebra de paradigmas são importantes para que nós saibamos lidar com sintomas, com falas, com atenção. Então, o esclarecimento a esse respeito é importante. E nós não devemos deixar de falar. Não devemos deixar de falar dentro de casa, não devemos deixar de falar no meio social, porque a fala e o estudo esclarecem. E o esclarecimento nos permite a compreensão melhor dessas ações. Então, é importante que todos nós saibamos nos esclarecer, mas nos lembrar que o esclarecimento precisa vir com o amor. O esclarecimento nosso e o esclarecimento do outro. E aqui, como encerramento, nós deixamos uma das mensagens de Jesus que mais alenta o nosso coração. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Para que em todos os momentos da nossa existência nós possamos nos lembrar deste amigo que nos estende a mão todos os dias, que sabe das nossas dificuldades, das nossas facilidades, mas que independente das nossas limitações, está sempre ao nosso lado. Que em quaisquer momentos de dificuldade, de desespero, nós possamos nos lembrar dele e possamos convidá-lo a caminhar conosco, porque esta caminhada com ele é muito mais leve. Então, que Jesus esteja conosco, nos abençoando e nos inspirando. Muito obrigada a todos e muita paz.